Ready to go live? Go live. Go live? Estamos ao vivo. Seja bem-vindo ao 24 Minutos por Estamos ao vivo. Puta que pariu. Depois eu vou ter que editar, cara. Por que tá fazendo isso? Estamos ao vivo. Seja bem-vindo a 24 Frames por Página. Eu sou o Renato e hoje vamos falar sobre o filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Clube dos Poetas Mortos, opa. Clube dos Poetas Mortos, olha aí, ó. Poetas Mortos, opa. O Duda viu a versão português de Portugal, então virou Clube. Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme de 1989, né? Que foi de minha escolha, depois eu explico por que eu escolhi e tal. Mas comigo, quem tá vendo, né? Quem tá ouvindo, tá lá, ali embaixo nas descrições, tem um YouTubezinho, né? Ou acompanha @Valvulado Podcasts, que aí tá lá também, pelo menos um pedacinho desse. Para nos xingar bastante lá, por gentileza. Isso aí faz parte também. Né? Comigo tá a Vani, com problemas de internet, mas deu tudo certo, né, Vani? Nossa, 1 hora de tentativa de resolver o problema, mas deu certo, deu certo. E o Duda, que sempre vai ter que dar um resuminho, né? Curiosidades curiosas, resuminho. Dando um resuminho, então, do filme Dead Poets Society, Sociedade dos Poetas Mortos, ou em português de Portugal, Clube dos Poetas Mortos, opa. Né? Um filme onde um bando de putos se reúne numa caverna para falar poemas. É um bando de putos. Só putos. E é verdade mesmo, um bando de putos, que são meninos. Que se reúne numa caverna, né? Em Portugal, o sujeito do sexo masculino jovem, um puto. Isso é. Né? E uma fila de pessoas novas é uma bicha. Os putos no bicho, esperando para tomar uma pica no cu. Tá, agora já apertou. Vai. Injeção. Eu sei que é verdade, é uma injeção na bunda. Mas dá uma. Por favor, de fazer o translate aí, não é todo mundo. Injeção, a maneira em português de Portugal de tomar uma injeção na bunda é tomar uma pica no cu. Assim, enfim. Enfim, português, né? Eu posso falar porque eu sou português, então quero saber. Aliás, não sei o que faz ainda aqui no Brasil. Então, filme de 89, ele é considerado um drama adolescente, sim, ele é um filme de adolescente, ele não é um filme adultão, é um filme para adolescentes, é um drama para adolescentes. Sim. Não. Ele é. Sim, tem que ver na adolescência, velho, depois não adianta mais. Vai ver depois de velho, o cinismo já tomou conta e ferrou. Dirigido pelo Peter Weir, estreando Robin Williams e o Sean... Robert Sean Leonard, que depois vai ser o médico amigão do House. Nathan Howick. Exato, Patrick Howie. E o... Oh, meu Deus do céu, como é que é o guri? Que depois vai fazer... Não sei o nome de ninguém. Calma, eu tenho aqui. O Ethan Hawke. São as três principais do filme. É o Robin Williams, que é o professor, né, o Mr. John Keating. O Ethan Hawke, que é o Todd Ederson, que é o estudante mais timidozinho, mais mudo, né, que parece que nasceu com a cabeça de adulto no corpo de criança, né? Não, né? Exato. E o Robert Sean Leonard, que é o que vai ser depois o amigo do House, né? Que ele sai desse filme e vai estudar medicina e vai ser amigo do House. Então são basicamente isso. E ele conta a história, que esse filme conta? Filme de 89, dirigido pelo Peter Weir. Conta a história desse grupo de jovens em 1959, numa escola, como é que chama? Uma escola onde as pessoas vão para ficar, é um internato. Um internato, sim, é que eu fico boarding school na cabeça, né, que é o nome em inglês. Um internato, vão para o internato, que é a Helton, quer dizer, eles chamam de Helton. Helton, rapaz, em português, Portugal, o Helton. É que eles chamam de Helton, né, porque é Helton, né, o inferno. Que é uma escola super rígida, uma escola de tradição, em 1959, isso. Uma escola onde só tem rico branco lá dentro, né? Tu não vê um afrodescendente no filme inteirinho, né? Porque é justamente esse recorte, 59, Estados Unidos, né? É isso mesmo. E aí, uma escola extremamente rígida, extremamente tradicional, extremamente rígida. Chega essa figura, o novo professor de literatura, que é um antigo aluno da escola, o Mr. John Keating, que é o Robin Williams que interpreta, e ele começa a ensinar literatura para esses meninos, e ele tem métodos pouco ortodoxos, né? Ele tenta fazer com que os guris se enxerguem como indivíduos, ou seja, que eles pensem, né? Que eles não sejam só mais uma engrenagemzinha na máquina. E o mote do filme é o dito em latim carpe diem,
que é o Aproveite o Dia, Seize the Day, né? Que depois desse filme, quantidade de gente tatuou esse negócio aí, o Carpe Diem, ai, Carpe Diem, né? Tatua e não entende o que é o Carpe Diem, acha que é hashtag vida louca. Doidado. Isso, né? Não é hashtag vida louca, Carpe Diem, tudo bem. E Pode ser, por que não? não é uma comédia, como é um drama, tenta impor um novo paradigma a um troço muito rígido, muito vigente, há consequências, essas consequências são sentidas por todos no filme. E claro, o foco principal, tem muita gente que acha que esse filme, o foco principal é o professor, o Robbie Williams, e não. Ele é só um instrumento, a faísca, é só a faísca que bota em movimento tudo que acontece, né? Porque os protagonistas principais são aquele grupo de jovens que tem um núcleo, claro, não é uma turma inteira, né? Mas é um núcleo bem que são o Todd Anderson, que é o Ethan Hawke, o Neil Perry, que é o principal, vamos botar assim, que é o Robert Sean Leonard. Aí tu tem o Knox Overstreet, que é o Josh Charles, que também trabalhou no seriado, é o Ellie McBeal, se não me engano, o Josh Charles. Tu tens o Charlie Dalton, que ele é o cara, esse sim é o porra louca da turma, é o bom vivan. Tu tem o Richard Cameron, o Pitts e o Mix. São basicamente os que fazem parte da Sociedade dos Poetas Mortos, que é um grupo do qual o Mr. Keating fazia parte quando era estudante, que basicamente ele é um bando de guris que vai para uma caverna fica lendo poesias e poemas a noite inteira, né? E é basicamente isso. O filme. É basicamente isso o filme. Algumas impressões aí, mas por que eu escolhi esse filme, né? Por que tu escolheu esse filme, Renato? Por que eu escolhi esse filme, né? Cara, na verdade, sim, ó, eu aproveitei esse momento que a gente vive, né, de pandemia e né, de distanciamento ainda, né, porque embora tenha pessoas na rua e em bares e restaurantes, enfim, né, essa questão do ensino, né, da presença do professor, da importância do professor, da escola, né, eu acho que ela tá sendo discutida, sendo revista. Acho que algumas pessoas talvez que tinham uma visão deturpada da figura do professor e também da escola, talvez com os filhos em casa tenham repensado um pouco sobre isso aí. Mas eu acho que é primeiro um filme que eu fazia há algum tempo que eu queria rever, né? Então acho que esse podcast também serve para isso, né? Botar coisas que a gente quer ler, mas a gente não tem tempo de ler, então a gente bota na obriga, e o filme também. Mas também porque, enfim, nós três somos professores, né? Muitas vezes quem nos ouve são, pela faixa etária, segundo ali o Spotify e o SoundCloud, são pessoas até 24 anos, então são jovens, né? São pessoas jovens. Então, e eu acho que é um filme que discute essa questão porque tem uma coisa que me incomoda muito nessa geração, assim, não estou dizendo que a minha geração era melhor, estou dizendo que né, essa tem essa diferença, assim, que com 14, 15 anos, eles meio que eles próprios parece que se obrigam a escolher o que eles querem fazer da vida. E aquilo ali vira a meta de vida e a frustração, ela faz parte dessa questão toda. Mas eu me lembro que era comum, assim, né? Quando eu tive 16, 17, 18 anos, era comum as pessoas não saber o que iam fazer. Porque ainda estavam pensando, analisando, o que é realmente comum, né? Não é uma coisa, né? De certa forma a gente conversou sobre isso lá no Natureza Selvagem, né? Mas eu acho que é um filme que traz essa discussão, né, do que a sociedade está te dizendo, do que teus pais estão te dizendo para fazer, e às vezes as pessoas acabam seguindo isso e acabam tendo uma certa frustração, mesmo aquelas que talvez se tornem bem-sucedidas financeiramente falando, né? Daqui a pouco seguem uma profissão, ganham dinheiro, mas são pessoas um pouco frustradas, né? Mas também essa figura do professor, né? Dessa tal doutrinação que dizem que a gente faz, né? E a gente faz muito mal, né? Porque se a gente fizesse bem, conforme eles dizem, né? Nessa hora nós estava todo mundo num comunismo aí brabo já, né? O melhor, não, na verdade a gente não tinha saído, né? Do socialismo, nós seríamos só socialistas. Eu só gostaria de doutrinar meus alunos a fazer os temas, a ler. Exatamente. Essa doutrinação para mim já estava boa.
É o que eu falo, se eles não entendem, se eles não entendem que tem que ficar quieto, prestar atenção e fazer tudo, como é que eles vão entender qualquer outro tipo de coisa? É tudo problemático, né? Mas, e eu acho que esse filme, ele traz a essência do que é ser professor, né? A real é essa, assim, ó. É claro que ali a gente pode pegar, se botou a literatura, né, como pano de fundo. Mas poderia ser filosofia, poderia ser história, poderia ser geografia. Matemática não, porque matemática é uma merda, né? Quem é professor de matemática gosta de matemática aí vai pro inferno. Beijo, Mas, ela. beijo tantos, né? Né, brincadeiras à parte, embora seja verdade, né? Essa figura do professor que ele tá ali para desconstruir, ele pode passar matéria, ele pode passar, né? E aí aquelas coisas que, né, a simbologia, talvez um certo exagero, muitas vezes, né? Então, mas eu escolhi esse filme porque ali tem a figura do professor e a figura do que é ser um jovem, né? E esse jovem reprimido, né? Que isso acontece, né? E uma coisa que me chama a atenção é que algumas vezes tu tem famílias, né, que podem reprimir o jovem por algum motivo. Tu tens que fazer isso, estuda porque tu vai ser médico, vai ser advogado. Ser professor, não, né? Estuda porque tu vai ser professor, isso não acontece. Mas também essa autorrepressão que eles mesmos fazem, né, neles, assim, eu tenho que fazer isso, eu vou estudar, e aí daqui a pouco roda numa prova, não consegue, e a frustração pode tomar conta, né, da vida, e pode acontecer o que acontece no filme, né. Então que também, se for analisar, né, os dados aí, cada vez mais, né, jovens acabam cometendo suicídio por frustrações, né, enfim. Então acho que é interessante conversar sobre isso, eu acho que é um puta de um filme para se falar, embora, né, ele é um filme para adolescente, tem que ver na adolescência, é aí que tá, é como o Apanhador no Campo de Centeio, aquele livro que tu tem que ler jovem, tu não pode ler velho, senão tu vai jogar tudo para cima e vai sair correndo. Aí não dá mais, né? Mas, enfim, essa é a... Por que eu escolhi, né? A gente vai conversar mais depois, mas aí... E aí, Vani, o que tu achou? Podia ser filosofia, né? Dava bem ali também, né? Nossa, super dava. Aí tem Merli pra ver. Quando o Renato falou, ele sugeriu ou Sorriso de Mona Lisa ou Sociedade dos Poetas Mortos, né? Eu até gosto do Sorriso de Mona Lisa, mas não tem nem comparação com Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que é um filme que é mais... Eu tenho muito carinho por esse filme, porque ele, Ao Mestre com Carinho, né? São filmes que falam de professores que eu tenho muito, muito carinho. E tem um filme com Richard Dreyfuss, eu acho que ele é um professor muito louco numa cidadezinha do interior, que eu não lembro o nome do filme. Que eu tô falando desse, eu acho, não sei se estou falando o nome dele certo, mas é aquele cara que fez o Tubarão, o primeiro filme do Tubarão. Sim, Richard Dreyfuss. Esse cara. E ele faz um professor muito maravilhoso, assim, porque ele é numa cidade do interior. Então, eu já tenho essa coisa, assim, tenho carinho, né, pela nossa profissão, que eu acho que a gente precisa ter, né? Uhum. E ele é um filme que ele me marcou por várias coisas, assim, eu acho que o Robin Williams está sensacional, eu acho que ele faz com que tu queira ter aquela paixão que ele tem por ser professor, né? E por querer despertar coisas nas pessoas, porque eu acho que é isso que ele quer, né? Eu sempre digo para os alunos, eu quero que vocês pensem. Só que aí a gente tem aquela coisa, a gente quer o mínimo. Isso é o mínimo, né, de que qualquer professor quer que um aluno faça. Pense um pouco sobre qualquer coisa, seja sobre matemática, seja sobre inglês, sobre literatura. Usar esse instrumento que tu tem, que é tão maravilhoso. Só que aí a gente está com uma coisa muito séria em relação ao ensino, e aí é que dói, né? Dói tu ver um filme desses, porque a gente vive uma realidade completamente distante disso. Tu vê pessoas muito passivas, tu vê pessoas que não estão nem aí, elas querem a nota. E aí a gente pensa assim, é o sistema que reprime? Mas não é só o sistema, né? Porque tem essa coisa também de as pessoas não quererem também sair desse lugar, estarem acomodadas porque querem estar acomodadas. Então, quando o filme ele é todo assim naquela coisa de querer tirar esses alunos desse lugar, o Robin Williams tenta isso, e eles vão pegando isso para eles e vendo que realmente dá para ser diferente, dá para sair desse lugar. E ele tem falas incríveis. Então, assim, quando ele diz assim, todo mundo aqui já morreu, olhem para esses jovens, né? É aquela coisa assim, te dá, olha isso, aproveitem esse momento, não vai voltar, o tempo não volta, né? Esses dias eu estava falando para os meus alunos que a gente estava falando sobre Marx, né, para o pessoal dos segundos anos. Olha como bonito.
E aí eu tava falando para eles, tá, a gente vende o nosso trabalho, mas a gente não vende só o nosso trabalho, a gente vende o nosso tempo. E não tem nada mais precioso. E não tem nada mais precioso do que isso, porque isso não volta. Isso não volta. Então eu não me acordo super cedo, vou lá e a gente passa horas para nada. A gente não pode fazer as coisas pensando, porque isso não volta. E não é só por causa da questão financeira, porque isso também não é... na verdade, o tempo que a gente vende não tem preço, né? Se a gente for parar para pensar, não teria como eu quantificar isso, estabelecer isso, um valor para isso, né? Então, o filme, ele te dá esses choques, assim, e quando tu é mais jovem, eu acho que ele te dá essa coisa do despertar para isso. Te dá, tipo assim, cara, quem sabe, né? Quando a gente é mais velho, a gente tu já entra no lugar do Robin Williams. Eu naquela época já entrava meio na onda dele, mas tu também entra numa seguinte situação, que é o quanto que a gente pressiona e que a gente espera dos jovens que eles façam determinadas coisas, que às vezes a gente não faz, ou enfim, coisas que, tipo o pai do personagem do Robert Sean Leonard, que espera coisa dele, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que esse pai jamais ia querer o resultado final daquela pressão toda, sabe? Então é muito dele, ele é delicado, ele tem boas atuações, e tem uma coisa engraçada, uma curiosidade curiosa. Quando eu vi esse filme lá, há muito tempo atrás, tinha a bendita da revista Capricho. E aí saiu todos os menininhos da revista. E aí diz assim, as apostas do futuro dos atores da Sociedade dos Poetas Mortos e tal. Ninguém e aí, ali. Não, mas o Ethan Hawke, né? O Ethan Hawke e o Robert Leonard foram os dois que realmente conseguiram despertar. O Josh Charles também. Até o filme. Então, eles, assim, uma fotinho, eu lembro direitinho que eu tinha, assim, na porta do quarto, era a fotinho de todos eles, assim. Mas a expectativa não era essa. A expectativa era, entendeu? Toda a galera. Era bombado. Cara, deu uma bombadinha ali. Deu uma bombadinha. Se o Robert fosse o House, até mas ele eu penso assim, bombar, sabe? Eu sempre penso assim, às vezes o cara pega e bota... Às vezes tu coloca... É essa coisa da sociedade, né? Assim, o que é bombar? O que é fazer sucesso, né? Tu tem astros, assim, que durante os anos 80 estavam, assim, no topo e hoje em dia mal fazem filme. É verdade. E eram milionários, hoje em dia quando fazem alguma coisa é muito pouco. E tu tem aqueles astros que sempre... Tu tem muitas vezes aqueles character actors, sabe? Os atores de personagem que estão no fundo ali, que estão... sempre estão em filme, o cara sempre tem trabalho, o cara sempre trabalha. E eu penso assim, o que é bombar, né? O que é realmente ser bem-sucedido nisso? O que é sucesso, na verdade, né? É tu manter uma linearidade ou tu ter... Não, eu acho que para um ator ter sucesso, no caso deles que fazem filme em Hollywood e tal, e estão nos Estados Unidos, que é o país da mídia, né? Os Estados Unidos... Sim. É que agora com streaming é bagulho, né? Mas na TV a cabo, os caras todos foram fazer, né? Era muito maior. Aqui ator era ator de novela. Hoje que tá começando a ter a Globoplay, mesmo que seja a Globoplay, a própria Netflix, a Amazon, acho que não tem. Não sei se a Amazon tem vários. Brasileiro? Brasileiro, Amazon. Pela Amazon? Não, eles pegam coisas de alguns canais. Acho que eles pegam. Vou falhar agora. Enfim, mas tu tens essas produções assim. Mas eu acho que para um ator, né, do que eles aparentemente seriam, assim, não que eles sejam maus atores. Eu não acho que eles são maus atores, né? Quem sou eu para dizer isso? Né? Mas eu acho que tu tá sempre sendo falado e escalado para interpretar papéis que exijam um ótimo ator, né, que consiga fazer, só que assim, o Robin Williams era um puta de um ator, ele fazia drama, e ele fazia comédia, ele fazia qualquer tipo de filme, cara, né, então, mas ele é muito melhor do que os outros, nesse sentido, sim, porque ele conseguiu, agora os demais, eles não conseguiram despontar, o Ethan Hawke, acho que o filme mais que eu vi com ele, assim, teve aquele lá Noites do Amanhecer. Noites do Amanhecer. À noite. São três. E o Gattaca. Aquele lá do esse é maravilhoso, esse é muito bom. Esse é massa. O Ethan Hawke tem vários filmes. Assim, tem, cara, mas assim, ó, dele. Mas é que nunca parou de trabalhar também, sabe? Sempre fez, sabe? Sempre trabalhando. Sabe que ele tem filme muito bom com a Angelina Jolie, que é não é o Colecionador de Vidas Roubadas. Vidas Roubadas. Vidas Roubadas.
Isso, Nossa, ele é muito bom. bom. Porque esse cara, ele consegue, mas ele é meio tipo de ator pra ser aquilo ali. Ele Não consegue participar de uma comédia e participar de um drama, participar de um... Não é comédia comigo, não. Normalmente Não tem a cara dele ele mesmo. é mais dramático. Ele é bem mais dramático. Ele é um Ele baita ator. não- Então, é nesse sentido, eu acho que ser bem-sucedido talvez seja... É como um professor. O que é um professor bem-sucedido? Um professor bem-sucedido é aquele que consegue permear todos os conteúdos das suas disciplinas, né? É uma pessoa que faz o que o Robin Williams faz de desconstruir, fazer o aluno pensar, né? Então, isso faz parte, eu acho que é nesse sentido que eu digo, assim, dizendo, o Josh Charles é um ótimo, não, o Josh Charles é péssimo, porque nunca filme. Não, cara, não é péssimo. Só que essa ideia de ser bem sucedido. Eu acho que eles também podem ter tido. É que nem uma Macaulay Culkin, né, cara? Essas crianças que começaram desde cedo. Mas tu quer ver uma coisa, por exemplo, tu pega nessa época, 80, 90, tu pega, por exemplo, o Kevin Costner, que era um cara que era super, ele era diretorzaço, ele era um super nome de ator, e o cara simplesmente caiu no ostracismo, assim. Então, ele começou a fazer umas comediazinhas menores, uns papéis de pai. Hoje em dia ele tá meio... Ele tem um ele é o pai do Super-Homem. É o pai do merda. Que filme bem merda. Eu gostei, cara. Eu pode falar também. É uma merda. Não adianta me dizer que... o Brad Pitt ali, mas o Henry Cavill assim... É uma merda. O Henry Cavill, pelo amor de Deus. Não, mas é uma merda, coitado. Uma merda de filme, uma merda de tudo. Mas, anyway, não é o caso. Curioso. Mas, voltando ao filme, esse filme aí, o Sociedade dos Poetas Mortos, eu assisti ele acho que pouco tempo depois dele ser lançado, lá em 90 e poucos, eu estava meio na faixa etária, foi antes dos 20 anos que eu assistia. E eu entrei na vibe do professor, mas eu não entrei tanto na vibe da coisa dos poemas. Depois, na faculdade, a gente leu aqueles poemas todos, né, do Walt Whitman, Thoreau, Tennyson, Byron, tudo isso a gente leu, estudou os românticos. E é ali que eu percebi que é o tipo de poesia que eu gosto, é o tipo de poesia que inspira, é o tipo de poesia que te faz pensar a respeito do que tu é e do que tu quer ser. Uhum. Porque são poesias, a poesia do Walt Whitman é o livro obrigatório para quem estuda literatura de língua inglesa, né? O pessoal vai achar que os sonetos de Shakespeare são geniais, são lindos também, assim, né? E ele tem sonetos de tudo quanto é tipo. Eu gosto até do formato bem pensadinho do soneto, mas a poesia do Walt Whitman, ele é livre, ela é uma poesia livre, ela não é uma poesia formatadinha. Sim, né? estética, ela é livre. São períodos diferentes. Né? É livre, então assim, mas é uma poesia que não se preocupa com forma, mas se preocupa muito com conteúdo. E isso para mim isso é o fundamental, sabe? Querer dizer algo.